Estou aqui, o Ricardo Janck, com o professor da UBRA e doutor em filosofia, Moisés Pinto Neto, e a gente vai conversar sobre os dois cursos de extensão que ele tem planejado aqui na UBRA Porto Alegre: o Subpop, o papel do rock na formação da juventude contemporânea, e Tecnologia e Cultura, da Pedra Lascada às redes sociais. Tudo bem? Tudo tranquilo. Quais são os cursos? O Subpop, o papel do rock na formação da juventude, né? E Tecnologia e Cultura, da Pedra Lascada às redes sociais. Isso, exatamente. Queria que tu falasse um pouco sobre o Subpop, assim, Tá. como é que funciona. Na verdade, o Subpop nasceu na época que eu dava aula ainda na Universidade Federal, e lá eu organizei um seminário sobre criminologia e rock. Na época eu era professor de criminologia, e eu sempre busquei assim relacionar as coisas que eu coloco na sala de aula com fatos, com referências culturais, né? Então eu sempre usei muito cinema e música mesmo como referencial. E aí eu perguntei para os alunos se eles teriam interesse em ter um curso sobre rock e tal, sobre o papel do rock. E aí a resposta foi positiva, o curso foi muito bacana. Ele foi repetido mais 2 vezes. A gente fez uma segunda e uma terceira edição, onde a gente contou com mais convidados. Esse curso se transformou em uma espécie de um evento, assim, criminologia e rock, que passou por várias universidades aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria, a FURG em Rio Grande, a Universidade Católica de Pelotas, no Paraná, a gente fez palestra, em Brasília, no Rio de Janeiro. A gente teve convite para Santa Catarina, não conseguiu fechar a data. Enfim, foi a gente brinca até que foi uma espécie de uma turnê, né, que a gente fez do Criminologia e Rock na época. E esse curso, então, ele qual é o objetivo dele, qual é o conteúdo dele? É mostrar como a juventude, e a ideia, enfim, é de fazer um evento mais esticado, né, com mais tempo em relação ao que é uma palestra normalmente, então abordar mais aprofundadamente qual é a relação entre o rock e a formação da juventude contemporânea, né? Na verdade, uma das coisas que eu defendo no curso é que a própria ideia da juventude ou da adolescência está vinculada à emergência do rock. Não existia um setor social muito claramente definido como jovens antes do surgimento do rock. A ideia do jovem, do rebelde, etc., foi construída a partir de alguns ícones pop, como por exemplo o Elvis Presley, né? E também no caso do cinema o James Dean, etc., sempre foram modelos de quem é o jovem. E aí a partir disso foi se criando esse segmento social que hoje para nós é óbvio, mas que na época não era, que é a juventude, né? Então eu vou mostrando a partir das mais variadas fases do rock como essa juventude, esse segmento social vai mudando, e como também a sociedade vai se transformando junto com isso, né? Como também o reflexo da sociedade vai interferindo no rock. Então a gente começa então com o Elvis, depois passa pelos Beatles, né? Os Beatles mostram muito claramente uma mudança da sociedade, daquele primeiro grupo mais comportado, Fab Four, etc., para depois os Beatles hippies, né? Da fase psicodélica, a partir do Sgt. Pepper, do Revolver, e aí Abbey Road, depois carreira solos. A gente trabalha os Rolling Stones, a ideia da transgressão, aquela figura andrógena, sexualizada do Mick Jagger, né? Toda essa questão da sexualidade entrando como uma parte da revolução cultural, Jimi Hendrix, Janis Joplin, enfim, essa primeira geração da década de 70, até chegar alguns artistas assim como que eu considero assim, experiências limite, como o Pink Floyd, né? Que levou a coisa até quase praticamente o limite da sanidade, da loucura, até enfim, e aí a gente vai atualizando depois, né? Passa por bandas contemporâneas, Nirvana, Radiohead, Oasis, até chegados de agora, né? Strokes, Tame Impala. E qual é o público-alvo, assim, dessa aula? Qualquer estudante de todas as áreas? Na verdade, o público-alvo é qualquer pessoa interessada. Não, obviamente, o estudante, por exemplo, de ciências humanas vai ter um interesse, porque envolve transformação da sociedade, envolve conceito de cultura, envolve uma série de questões nesse ponto. Mas também, por exemplo, estudantes de moda,
né, a gente vai trabalhar quais foram as tendências, estudantes de design, de uma série de música, obviamente, né, e as pessoas que são interessadas por música em geral, né, na verdade, uma das coisas que a gente faz no curso, que eu faço é que eu toco muita música, né, então não é só um curso... É músico também? Não, eu só sei tocar violão, mas não sou músico. E assim, eu toco as bandas, né, no caso, né. A gente ouve muita música durante o curso, assim, eu não fico o tempo inteiro falando, né. Então a gente escuta e vê essas transformações dos clipes, etc, né. Então é um curso assim que ele pode ser útil para o público acadêmico, mas ele não é só para o público acadêmico. Vou te perguntar assim, como tu vê o que agrega no currículo do cara ter esse tipo de conhecimento, essa bagagem? Agrega, digamos assim, entender melhor em que sociedade que a gente está ligado, né? Hoje não tem como entender a nossa sociedade sem entender um pouco de contraculturas, né? A gente precisa perceber que várias coisas da nossa sociedade estão em desconstrução, né? Por exemplo, uma família tradicional que está dando lugar a uma multiplicidade de famílias, as relações afetivas que estão tangenciadas por uma noção mais livre de amor, mas não tão formatada dentro da estrutura do casamento, a questão do papel do trabalho, da arte, da criatividade, tudo isso são ferramentas essenciais para qualquer pesquisador e qualquer profissional contemporâneo para entender o mundo que ele está situado. Então, desde o sociólogo que está preocupado com, digamos assim, os rumos da cultura, a estrutura social, até o publicitário, por exemplo, que vai ter que fazer um comercial, etc., dirigido a um público jovem, vai, por exemplo, perceber por que tem essa atração pelo ruído do rock, digamos assim, como uma coisa que dá o fundo interessante para a propaganda, né? Então qualquer tipo de atividade, meu ver, pode se beneficiar desse tipo de... Bom, eu vou estar aqui, né? Eu sou roqueiro, eu sou músico. Então, legal. Tá. Maravilha. E esse curso Tecnologia e Cultura da Pedra Lascada nas redes sociais? Sim. Como é que surgiu e qual é o... Esse curso, ele, na verdade, está ligado a um campo de pesquisa que eu desenvolvi na filosofia, que é sobre essa questão da técnica, né? Onde começa a técnica e como que ela se dá na relação com o ser humano, né? Então, uma das perguntas assim que a gente fazia é se, por exemplo, nós estamos cada vez nos tornando menos humanos e nos alienando na técnica, né? Por exemplo, cada renovação tecnológica que acontece, de certa forma, desumaniza as relações ou não, ou na verdade, essa era a pergunta, né? Ou na verdade, se a técnica não é um elemento constitutivo do humano, né? Quer dizer, o humano não poderia ser outra coisa a não ser o que é sem a técnica, né? A técnica, então, gradualmente essas pesquisas foram me conduzindo para uma visão da importância da tecnologia em cada sociedade e como cada sociedade, na verdade, está inserida num sistema sociotécnico, né? E aí, então, o que eu vou investigar aí é como a mudança na matriz tecnológica, que alguns chamam de terceira revolução industrial, modifica todas as nossas relações sociais, né? Então, sobretudo a introdução da microinformática, como ela determina, digamos assim, um processo quase tão radical quanto, por exemplo, a criação do alfabeto. Sim. E o que tu pretende fazer com a galera nesse curso aí? Assim, basicamente eu pensei em o curso dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai ter, digamos assim, uma estrutura mais teórica em que a gente vai trabalhar esse conceito de técnica, ver como funciona o pensamento da técnica, a relação da técnica com o humano. E na segunda parte a gente vai trabalhar a questão de alguns cases, né, para entender como se dá essa ruptura. Então hoje a gente tem, por exemplo, a relação entre as empresas que fornecem telefonia e o WhatsApp, as empresas que fornecem televisão a cabo e o Netflix, as empresas que fornecem serviços de táxi e o Uber, enfim, a gente tem mais uma série de outros aplicativos, né, que se sintonizaram com o mercado, como
o Easy Taxi, o Waze. Como tu vê esse conflito entre as novas tecnologias e as velhas estruturas? Exato, é exatamente essa questão, né? Inclusive isso interfere também na política, né? Então a gente tem movimentos sociais digitais hoje que funcionam quase que totalmente no mundo digital, interferindo diretamente no sistema político, que funciona com uma defasagem imensa em relação a essas mudanças tecnológicas. Então hoje a gente tem uma mudança tecnológica extremamente acelerada, construindo um novo universo, que inclusive produz um outro tipo de valor, e ainda estruturas políticas e até econômicas enferrujadas em relação a isso. Um exemplo disso é o copyright, né, que é a disciplina da propriedade intelectual, que dá praticamente um monopólio sobre algo, por exemplo, um aplicativo fica com o monopólio de uma corporação, como por exemplo a Microsoft, né? E do outro lado, plataformas abertas, como por exemplo o Mozilla Firefox, que é open source, né? Qualquer um pode contribuir para mudar o código. E o que aconteceu rapidamente foi que o Mozilla Firefox esmagou o Internet Explorer numa velocidade, numa intensidade que o programa simplesmente não existe mais, né? E isso mostra assim que está surgindo um novo tipo de economia colaborativa aí, contributiva, que de certa forma ainda não foi totalmente absorvida e chamada de economia criativa também? Sim, são vários conceitos, né, que na verdade tentam nomear esse complexo de coisas novas que estão surgindo, né? Economia criativa, economia colaborativa, economia contributiva, cultura do compartilhamento, né? Tem várias, digamos assim, referências para isso, pensar essa questão. Poderia dizer que são formas novas do mercado se relacionar, das pessoas? Sem dúvida. Com a tecnologia? Sem dúvida, não apenas do mercado, mas também das relações afetivas, né? A gente vai pensar, por exemplo, o que é um Tinder, né? Ou, por exemplo, essa questão desse site Ashley Madison, que vazaram as informações, né? Que são informações personalíssimas das pessoas. O que significa a gente poder quebrar, por exemplo, aquela parede normal que existe na hora da aproximação pela via de um aplicativo no telefone celular, né? Então isso transforma bastante a nossa forma de nos relacionar afetivamente. Mas sem dúvida, do ponto de vista do mercado e dos negócios, há uma transformação aí drástica que está acontecendo, né? No sentido de que não é mais, digamos assim, aquele modelo tradicional de negócios que vai dar conta desse novo mercado, né? Esses negócios valorizam uma série de outras questões que tem que ser analisadas, e a gente vai tentar se aproximar de algumas delas ao longo do curso, olhando para esses casos e tentando entender como funciona esse novo mercado aí, né? É praticamente uma nova economia baseada em outras estruturas, outros valores. Tá bom, então, muito obrigado, Moisés. Tomei teu tempo bastante aí. Venha para a Ubra, aqui você é o protagonista.